confio na promessa e sigo até o fim. Eu tenho um Deus que me ama assim, mesmo quando o mundo insiste em me dizer que é o fim. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Sei que a estrada é longa, mas eu tenho fé. Com as pedras que me jogam, eu vou construir a ponte, que me levará mais longe do que eu já sonhei. Ninguém pode apagar a história que Deus escreveu para mim. Confio na promessa e sigo até o fim. No meio da jornada, quando penso em desistir, eu olho para o céu e vejo Deus sorrir para mim. Eu sigo o meu roteiro, é o filme da minha vida, onde Deus é o diretor, e isso nunca vai mudar. Então que você possa estar guardando essa palavra, esse hino, esse orgulho da alicerce em teu coração, e siga em frente, não desista. Eu achei tremendo as pedras que nos lançam, que elas sirvam para construirmos a ponte, que vai fazer com que possamos ir mais adiante. Amém? Mas, irmãos, não sei se vocês repararam, mas os louvores entoados falaram muito sobre sonhos, perseverança, para que nós não venhamos a desistir em momento algum, mas que prossigamos sempre olhando para o alvo que é Cristo, que venhamos a avançar, que venhamos a romper, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, é isso que o Senhor quer que se cumpra na vida de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, é um livro muito difícil de ser encontrado. Gênesis capítulo 37. O Senhor ministrou ao meu coração para trazer esta noite a história de José. Creio eu que todos já conhecem, até está passando um seriado aí na televisão que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas gostaria de estar vendo. Mas desde pequenininho nós ouvimos algo sobre a história de José. E sempre que eu medito em Gênesis sobre a vida de José, eu aprendo algo para a minha vida, eu me sinto fortalecido, porque em meio às adversidades, em meio às lutas, muitas das vezes nós sentimos o desejo de pararmos, de não sonharmos mais, de desistirmos de tudo e de vivermos uma vida sem expectativa, sem algo que se possa almejar. Muitas das vezes nós nos encontramos dessa maneira. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração quando eu comecei a analisar um pouco da vida dos irmãos que aqui estão, inclusive eu. Conheço um pouco da história do pastor Ricardo, pastor Oséias, pastor Francisco, do Diel, um pouco da minha, um pouco de outros irmãos que aqui estão, que em certo momento da vida tentaram roubar os nossos sonhos. Tentaram fazer com que nós parássemos e não caminhássemos mais. E isso pode ser na nossa vida espiritual, assim também como na nossa vida secular, no setor de trabalho. Isso pode acontecer em nossas vidas. Mas o que o Senhor ministra aos nossos corações nesta noite é: nunca, nunca pare de sonhar. Jamais pare de sonhar. Sonhe sempre. Tenha sempre sonhos na sua vida. Tenha sempre projetos a serem alcançados na sua vida. Porque são esses sonhos que nos movem. Quando uma pessoa deixa de sonhar, deixa de projetar algo para a sua vida, ela já pode se considerar uma pessoa morta. E esta noite o Senhor quer restituir sonhos neste lugar. O Senhor quer restaurar vidas, vidas que verdadeiramente prossigam, avancem e rompam em meio às dificuldades, em meio às adversidades que enfrentamos. Gênesis 37, do 1 a 11 diz assim:
E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, a mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Repete comigo. Uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho. Porém, aqui está sendo projetado, vamos ler na mesma versão. Verso 35. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Amém. Amados irmãos, José, ele foi o penúltimo filho de Jacó. Filho de Raquel, mulher que Jacó amava, e verdadeiramente Jacó ele exercia uma preferência sobre esse filho. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos entender que o caráter dos outros filhos de Jacó era um caráter duvidoso. Não eram pessoas firmes, pessoas estabelecidas, pessoas que procuravam fazer aquilo que é certo. Mas Jacó percebia que José tinha algo diferente. José tinha um caráter verdadeiro e genuíno. Mesmo que ainda fosse muito jovem, conforme diz a palavra, tinha seus 17 anos. E Jacó, por amor a José, manda com que lhe fosse feita uma túnica de várias cores. Isso está no versículo 3 do capítulo 37. Uma túnica feita na medida daquele jovem. Uma túnica de várias cores. Colorida. Algo colorido traz alegria, né? Traz uma visão mais agradável, porque na verdade a túnica que se usava era de uma única cor em sua maioria das vezes. Mas Jacó manda fazer uma colorida diferente para José. E como foi feita por encomenda, ou seja, na medida, essa túnica só poderia caber em José. Nenhum dos outros irmãos poderiam usá-la, porque não iria caber. É como se nós fôssemos a um alfaiate e as mulheres a uma costureira e ali tirasse as medidas e confeccionasse uma roupa. Seria aquele número. E outra pessoa, se usasse, não ficaria bem como ficava com aquela pessoa. E a palavra também diz que os seus irmãos, vendo isso, se aborreceram e não podiam falar com José pacificamente. Ou seja, isso levou um aborrecimento para os seus irmãos. Entenda isso, para os seus irmãos, para aqueles que estavam próximos. Pode ser seus amigos, pode ser os irmãos de igreja. O que o Senhor quer dizer aqui aos nossos corações é que o Senhor, Ele trata com cada um de nós de forma individual. Não que Ele ame um mais do que o outro, mas o Senhor tem seus propósitos na vida de cada um de nós da forma como Ele entende
que deve ser. Nós entendemos que a igreja é um corpo, e o corpo tem vários membros. E o Senhor chama cada um de nós para exercermos determinadas funções dentro da igreja. Então eu quero te dizer que o Senhor preparou para mim e para você uma túnica. O Senhor tem uma veste preparada para cada um de nós, a nossa medida, aonde outro jamais poderá usar. Existe uma túnica para o Sandrinho, que é ministrar o louvor, tocar o teclado, toca aqui um outro instrumento ali, acho que é baixo ou contrabaixo, não sei. Diel toca o violão, canta, Sandrinha ministra. Eu não recebi essa túnica da parte de Deus. Eu não tenho. E se eu quiser tomá-la do Sandrinho, não vai caber, até porque olha o tamanho dele, olha o meu. Não vai dar. Porque é túnica para ele. Então o que é dele, é dele. Deus deu a ele. E assim o Senhor faz dentro do corpo. O Senhor chama a cada um de nós para uma determinada função. E eu quero te dizer que a função que o Senhor entregar na sua mão, ela não é de menor valor do que qualquer outra entregue neste lugar. A função que o Senhor lhe der, a túnica que o Senhor lhe der, ela é tão importante para o reino que sem você o corpo não estará completo. Então, se porventura você não está satisfeito com a sua túnica e está olhando para a do teu irmão, é necessário que você entenda que você não poderá resolver este problema. Satisfaça-se com a túnica que o Senhor lhe deu. E com a túnica que o Senhor lhe deu, aonde você chegar, pode ter certeza que você será notado. A tua túnica vai te diferenciar dos demais. A sua túnica é única. Eu lembro do pastor Oséias falando que ele chegou e sentou por ali, queria ir embora logo, porque ele estava, desculpa até usar o senhor, pastor, mas esses exemplos falam grandemente ao meu coração. E tentava se esconder de Deus. Mas há uma túnica colorida que o cobre. E o Senhor jamais deixa de vê-la, porque essa túnica tem a marca de Cristo. E quando assim acontece, nós não conseguimos nos esconder. Tem gente que some. Tem gente que fica lá fora resolvendo problemas, deixa de vir à igreja, mas não dá, o Senhor te acha, porque você tem essa túnica que o Senhor já lhe deu, você está marcado por ela. Então entenda o propósito de Deus para a sua vida. Sérgio, Deus te ama, cara. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Se apega às promessas de Deus para a sua vida, que elas vão se cumprir. Creia no poder de Deus. Seja firme, constante e abundante na obra que o Senhor tem para a tua vida. Deus te vestiu com uma túnica, e não deixe que essa túnica se manche. Deus te vestiu, e Deus quer que você faça aquilo que Ele tem para a sua vida neste lugar. Então os irmãos de José ficaram atordoados e não gostaram do que viram. José teve um chamado especial de Deus. O Senhor revela sonhos a José, ao qual nós lemos aqui. Esses sonhos, eu acredito que José não os tinha entendido, mas seus irmãos perceberam e entenderam que José desejava ser maior do que eles. E quando na verdade nos clãs do Velho Testamento o filho mais velho, o primogênito, é que deveria dar seguimento ali à família, à direção do clã. Mas aqui os irmãos olham e veem, pô, José está recebendo algo aí que não é certo.
E eles começam a se remoer com aquilo. E José, ele conta o seu sonho, e Jacó escuta, né? Jacó fica ali analisando, e Jacó já tinha um entendimento de quem era José e de quem era Levi, de quem era Simeão, de quem era Zebulon, já sabia quem eram aquelas figuras. Eles eram sanguinários, eles não tinham misericórdia. E Jacó começa a entender um pouco desse sonho. Mas quando José conta o seu segundo sonho, ele relata que o sol e a lua, né, se curvariam diante dele. Então isso remete a quem? A Jacó, seu pai, e a sua mãe. E Jacó, ele questiona, né? No verso 10 se diz: contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Então entendo que enquanto estava na área dos filhos, Jacó ficou quieto, mas quando entrou ele e a esposa, Jacó já se manifestou. Mas o que eu acho interessante, que Jacó repreende pelo seu segundo sonho, entendendo que o primeiro se cumpriria, porém o segundo, eu entendo que Jacó tira como algo impossível. Algo impossível. Eu quero que você guarde agora isso no teu coração. Os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, muitas das vezes, aos nossos olhos e aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, são impossíveis. Mas os sonhos de Deus são assim. Aos olhos carnais, eles são difíceis ou até impossíveis de acontecer. Por isso que são os sonhos de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos que aprender a sonhar os sonhos de Deus. Dando continuidade no verso de número 12, os irmãos de José, eles vão apacentar o rebanho de seu pai, e Jacó envia José para ir até eles. No verso 15 e 17, a palavra diz que, no verso 14, José ele vai, mas ele não sabe onde os irmãos estão. E no verso 15 e 16 diz assim, ó: achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peço, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Nessa caminhada, José se perde. Mas quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, debaixo da direção do Pai, nós não permanecemos perdidos, sem direção. A palavra diz que achou a José um varão. Ou seja, Deus colocou alguém ali para perceber que José estava desorientado, sem saber para onde ir, e passa para ele a direção de onde seus irmãos estavam. Então, se em determinado momento da sua vida você não sabe que caminho seguir, que direção tomar, ore ao Senhor, que com certeza Deus vai estar mostrando a cada um de nós o que Ele quer, qual o caminho que Ele quer que nós venhamos a seguir. E assim foi com José, e assim é com as nossas vidas. Então José ele vai para Dotã, onde seus irmãos estavam. E quando seus irmãos o veem de longe, eles já dizem logo que lá vem o sonhador mor. Verso 18 diz que viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Amados irmãos, os sonhos que nós temos, os projetos de Deus para as nossas vidas, eu quero que você entenda, Satanás em momento algum vai querer que eles se cumpram. E se for possível, ele até nos mataria. Mas ele não pode, ele não tem autoridade sobre nossas vidas para agir dessa maneira. Mas o propósito dele é que nós e nossos sonhos venhamos a morrer. Que nada daquilo que Deus promete venha se cumprir em nossas vidas. Então esses homens direcionados por um espírito maligno, eles almejam matar a José. Só que Deus tem projetos na vida de José. E se há projetos de Deus, os sonhos de Deus vão se cumprir. E José não morreria antes de tocar na promessa de Deus para a sua vida. E quem tem promessa de Deus aqui, levanta
Deus, elas se cumprirão em nossas vidas. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus dela na sua palavra. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Então esses homens intentam em matá-lo. Porém, um dos irmãos, Rúben, no verso 22 diz: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. Então aqui nesse momento houve uma intervenção de um dos irmãos. Rúben, ele levanta a voz e diz: não vamos matá-lo. Isso é Deus, querido. É Deus poupando a vida do seu filho. Mas aí eles querem lançá-lo numa cova. Então aqui nós vamos começar a falar sobre as prisões de José. Eu anotei basicamente 4, que foi uma sequência. E a primeira prisão que José teve foi ser lançado em uma cisterna ou em uma cova, conforme está escrito aqui no verso que nós lemos, o 22, aonde ele foi lançado numa cova. E no verso 23 diz que aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Despiram José, tiraram a investidura que Deus havia colocado sobre a vida dele. Mas acontece que o que Deus coloca, ninguém tira. Amém? A unção de Deus sobre a sua vida, ninguém tira. Foi tirada a representação daquela investidura. Somente isso. Então, lançado em uma cova. As covas ou cisternas cavadas no deserto eram buracos, geralmente arredondados e fundos. Essa daqui estava vazia. E existe uma característica peculiar nas cisternas ou covas, é que elas têm um poder de fazer algo em nossas vidas, que é tirar a nossa visão. Geralmente esses buracos eram escuros, e ali jogaram José, arremessaram aquele jovem de 17 anos ali dentro. Quando ele cai, ele olha para um lado, só vê o quê? Terra, que foi escavado. Ou seja, a linha do horizonte onde ele podia almejar os sonhos e os propósitos para a sua vida lhe foram tirados. José não enxergava mais adiante. Tem a passagem que diz que onde o Senhor fala: Abraão, sai da tua tenda e eu te mostrarei. Nós temos que sair muitas das vezes do local que nós estamos para podermos enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aqui, pelo contrário, José foi tirado de onde ele poderia enxergar e foi colocado aonde ele não poderia mais enxergar. Amados, todas as vezes tem nos lançados em cisternas, em covas. E em vez de ele andar para frente rompendo, ele só podia andar em círculos e não chegar a lugar nenhum. Andava de um lado para o outro e não chegava em lugar nenhum. Esse não chegar a lugar nenhum quer dizer, não havia conquista na vida de José enquanto ele permanecesse nessa cisterna. Mas, queridos, vamos entender esse Deus. Um Deus que diz que coisas tremendas e maravilhosas aconteceriam na vida deste jovem. E de repente ele é lançado em uma cova. É antagônico, é algo assim, contrário. Nós temos sonhos e projetos e estamos seguindo nessa direção porque acreditamos que lá ele está. Mas de repente tudo muda. De repente tudo fica diferente, sai da normalidade. E nós, como pessoas, como gente, como humanos que somos, começamos a viajar em pensamentos. Será que Deus se equivocou? Será que Deus desistiu de mim? Será que eu pensei o que não era para pensar? Eu estou numa cova agora. E lê o verso 25 que diz assim, depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. Esse assentaram-se aqui, eles assentaram à beira da cova. Vocês lembram do sonho? No sonho, eles se prostrariam diante de José. E teriam que olhar para cima para ver José. Mas eles fizeram algo que agora José, para vê-los, tinha que olhar para cima.
porque eles se assentaram na porta da cova. Isso também remete a um controle sobre a vida de José. Só havia uma entrada e uma saída. Ele sentado ali comendo, José não poderia sair, ou seja, tu vai ficar aí. Você agora está submisso às nossas vontades. Tu não é sonhador? Tu não quer ser maior do que todos nós? Agora tu está aí, ó. E eu estou sentado aqui, daí você não sai. Eu tenho controle, eu tenho domínio sobre a tua vida. E quantas vezes na igreja nós passamos por isso? Pessoas que querem nos dominar, querem controlar as nossas vidas, querem dizer o que devemos e o que não devemos fazer, quando na verdade a palavra de Deus é aquela que vai nos direcionar. Claro que estamos sujeitos a recebermos exortações, orientações de nossos pastores, mas eles não vão dominar sobre as nossas vidas, eles vão nos mostrar o caminho que devemos seguir, e é diferente. Exercer autoritarismo em vez de autoridade espiritual é diferente. Ser um líder e ser um ditador é diferente. Então o Senhor, Ele nos mostra que isso daqui está totalmente equivocado. Eles não poderiam fazer isso e exercer esse domínio sobre a vida de José. Essa primeira prisão, essa cisterna, essa cova, tirava a visão e lançava este jovem em trevas. Satanás quer destruir os seus sonhos, porém os sonhos de Deus jamais morrerão. Aleluia. Vamos sonhar os sonhos de Deus. Segunda prisão. Nós lemos aqui no verso de número 25 que assentaram-se a comer, e do meio adiante diz que avistaram uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso para o Egito. Então Judá, no verso 26 do capítulo 37, diz: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a este ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então José agora ele é tirado daquela cova. Ele não sai, ele é tirado. Mas agora ele entra na segunda prisão. Ele é vendido como escravo para um povo ismaelita, um povo estranho. Eles entendiam que quanto mais longe José estivesse deles, aquele sonho não se cumpriria. Vamos vendê-lo, ele vai para o Egito, né? E esse sonho não vai se cumprir. Ele não vai alcançar o que ele almeja, o que Deus diz para ele, ele não vai conseguir. Ele vai para o Egito, ele vai para uma direção contrária. Mais uma vez, gente, quanto mais o tempo passa, mais se distancia. Direção contrária, Egito, um povo diferente. A prisão de estar ali no meio de um povo diferente. Muitas das vezes nós chegamos junto de pessoas que nós não conhecemos, nós ficamos meio acuados, meio intimidados, e assim acredito que tenha sido com José. Ele deve ter ficado ali intimidado, deve ter ficado assim um pouco acuado. Seus irmãos, aqueles que nasceram na sua casa, o venderam, fizeram um pouco caso dele. Amados, quantas das vezes nós somos vendidos por qualquer moeda? Quantas das vezes nos denigrem, falam de nós, nos vendem assim a ermo, nos entregam a qualquer comitiva aí de ismaelitas para nos levarem para o Egito, para nos tirar daquela posição que Deus nos colocou. Mas é importante que contra Deus ninguém guerreia e sai vencedor, queridos. Deus não está limitado a espaços, fronteiras, nações. O nosso Deus rompe todas essas barreiras por amor a cada um de nós. E não importa onde você esteja, os sonhos de Deus se cumprirão, desde que permaneçamos fiéis a Ele. A nossa fidelidade vai fazer a diferença. Muitas das vezes pensamos que estamos indo no caminho contrário, nos distanciando do projeto de Deus. Mas o Senhor nos diz
Então somente creia e persevere, porque eu estou no controle de toda a situação sobre a sua vida. Eu lhe vesti com uma túnica colorida, você é meu, e por mais que o inimigo tente te destruir, ele não vai conseguir, ele não vai alcançar o seu propósito, porque os sonhos de Deus jamais se deixarão de cumprir. Ainda no verso 37, verso 33 do capítulo 37, eles tinham que falar alguma coisa sobre José a seu pai. Então eles pegaram a túnica colorida de José, sujaram no sangue de um animal, de um cabrito, e levaram para Jacó e disseram: uma grande fera comeu José. Aí que sobrou só a túnica, manchada de sangue. E ali Jacó chora, pranteia. E agora eu quero... Quantas vezes Satanás já fez isso nas nossas vidas? Falou que estávamos mortos. Falou que havia acabado. Falou para Jacó, mas José também deveria se sentir assim como morto. Como assim? A Satanás fala: para você acabou. Para você não tem mais jeito. Chegou o fim. E eles levaram essa mensagem. E muitas das vezes essa mensagem vem aos nossos corações como mentira do inferno, como invenção de Satanás para fazer com que nós verdadeiramente paremos, para fazer com que nós venhamos a desistir daquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. Deus quer restituir os teus sonhos, querido. Eu não sei como está a sua vida, qual o seu desânimo. Eu não sei, aquilo que você almejava, você olha e diz: é impossível. Isso não vai ser alcançado, querido. Olha para o alvo que é Cristo. O nosso Deus, ele traz existência inexistente. O impossível é com Ele. O nosso Deus, ele gosta do impossível. O possível é com a gente. O impossível está com Ele. Então José é levado para o Egito. Agora vamos lá para o capítulo 39, que pula aí o 38. 39. José é levado, um jovem bonito, né, devia ser forte, bonitão, é colocado ali como escravo para ser vendido. Eu acredito que Deus nesse dia chegou lá no coração de Potifar e falou assim: Potifar, levanta aí, vai lá na feira que tem um escravo lá que tu vai comprar. Vai lá que, além de você fazer o que eu mando, ele ainda vai abençoar a sua casa. E no verso de número 1 do capítulo 39 diz: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, ou oficial, né, de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado ele lá. Nesse momento ele entra na terceira prisão. Agora ele vai para a casa de um homem e ele é colocado ali como mordomo. A prisão da mordomia, ou seja, aquele homem ele tinha uma boa condição financeira, tinha uma boa casa, e coloca José para administrar tudo que estava na casa. Porém José mexia na tesouraria, mexia no dinheiro, mexia ali nos alimentos e tudo, mas não tinha nada. Ou seja, ele olhava, contemplava a riqueza daquele homem, e Potifar com certeza morava num local nobre do Egito, por ser um capitão da guarda de Faraó. Ele olhava aquilo tudo, e ele estava ali ainda como mordomo, um escravo, que não podia possuir nada, não podia ter nada, simplesmente administrar aquilo que estava nas mãos do seu senhor. Com tudo isso, com todas as dificuldades e com todas as controvérsias, no verso 2 a palavra diz que o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Em momento algum, o Senhor abandonou José. Como? O Senhor estava com José. Na caravana com os ismaelitas lá indo para Egito, o Senhor estava com José. Na casa de Potifar, o Senhor estava com José. Está ruim, amado? Está difícil? A luta está grande?
O Senhor está contigo em meio a essa peleja. O Senhor não te abandonou. O Senhor tem projetos na sua vida. Aleluias. Então ali José, ele é colocado na casa de Potifar. O Senhor estava com ele. E a palavra de Deus diz no capítulo 39, verso 5, que por amor a José, a casa de Potifar prosperou. As riquezas de Potifar aumentou simplesmente pela presença de José naquele lugar. Eu quero te dizer que aonde você chegar, a presença do Senhor chegará contigo. E lá haverá a manifestação do poder de Deus. Você pode chegar no lugar onde há trevas. Você pode chegar no lugar onde há desavenças, onde há desespero, onde há desânimo. O Deus que te acompanha, o Espírito Santo que te consola, será aquele que consolará aqueles que estão ao teu redor. No capítulo 39, ainda no verso 7 em diante, nós vamos ver que diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Potifar colocou José na casa dele para dominar, para controlar, mas a esposa dele não. E essa mulher vai e convida José a se deitar com ela. Eu queria que você agora fosse sincero e começasse a analisar um pouco a sua vida. Você sonha que vai ter algo de Deus para a sua vida. E as coisas vão acontecendo de forma diferente. Vai analisando. Pô, Deus falou isso, mas está acontecendo assim. Cara, humanamente, a gente conhece a história, sabe como vai acabar. José não sabia, não. Somente pela fé. Pela razão, não. Então vamos lá. Você passa por essas situações que nós estamos lendo. Aí de repente você está na casa de uma pessoa, um homem rico que tem todas as coisas, você não tem nada. Aí a mulher dele vem e te chama para deitar com ela, né, os homens. E as mulheres é uma proposta de pecado e de ajuda a Deus. Do tipo: será que eu posso dar ajuda a Deus, agora eu me deito com essa mulher e vou começar a ter uma situação mais privilegiada dentro dessa casa? Eu não aguento mais. Pô, fui para a cova, fui vendido como escravo, estou aqui e nada tem. Pelo menos vou ter mulher de Potifar. Vou dar um passo aqui, vou fazer alguma coisa porque Deus me abandonou. Mas isso eu queria que você trouxesse para a tua vida em outras situações. Quantas vezes nós estamos seguindo um alvo, um propósito, e de repente aparece algo na nossa frente que se coloca como um atalho, como algo facilitador, como algo assim que vai ajudar Deus. Vamos dar ajudinha para Deus, que eu acho que Deus está meio perdido nesse negócio. Então vamos fazer aqui alguma coisa. E a gente acaba entrando em contravenção, acaba até cometendo crime, dando aquele famoso jeitinho brasileiro, que na verdade nós, como servos de Deus, não deveríamos dar. Porque, embora a gente saiba que a burocracia é grande em determinadas circunstâncias, as coisas não são fáceis, mas nós entendemos que com Deus nós somos maioria e somos mais do que vencedores. E o Senhor não permite que nós venhamos a agir conforme o ímpio age. Porque, embora estejamos passando muitas das vezes pelas mesmas lutas dos ímpios, a nossa resposta, a nossa posição, ela não pode ser igual ao do ímpio. A dificuldade sim, o nosso posicionamento não, porque nós acreditamos no Deus do impossível, nós acreditamos no Deus que nos chamou, nós acreditamos no Deus que desde o ventre de nossa mãe já nos chamava pelo nome, nós acreditamos no Deus que é fiel em cumprir a sua palavra. Então José era colocado numa situação que ele poderia dar um jeitinho, resolver de uma forma ou de outra. Mas acontece que José, ele toma um posicionamento, e esse posicionamento, ele deve ser do norte para as nossas vidas. Esse posicionamento deve ser um modelo que cada um de nós deve seguir. Aonde ele diz aqui, no versículo de número 9: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a mulher, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quantas vezes nós analisamos nossos passos e tomamos essa decisão de não pecarmos contra Deus?
Porque nós que estamos aqui há algum tempo já, eu não quero ser hipócrita, nós pecamos em maioria das vezes sabendo que estamos pecando. Nós erramos em maioria das vezes sabendo que estamos errando. E queremos desculpas para os nossos erros onde não existe desculpa. Mas nós as inventamos, nós as criamos. José humanamente teria todos os argumentos para errar. Mas ele honrou a vida daquele homem, e nós temos que honrar aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que honrar o próximo não é só aquele que está perto, o próximo é toda a humanidade. Nós temos que respeitar todos os homens e jamais pecarmos conscientemente contra Deus. Este foi o posicionamento que José tomou e que nós devemos tomar também em nossas vidas. Sempre encontraremos um jeitinho para facilitar aquilo que precisamos alcançar. Sempre. Porque Satanás, ele tem essa artimanha na vida do crente. Ele coloca ali, ele apresenta situações, mas ele não nos obriga a pecar. Entenda isso. Ele nos apresenta, ele nos seduz, mas não nos obriga. Quando nós erramos, é de livre e espontânea vontade que agimos. E nem adianta diante do Pai dizer assim, mas foi o inimigo. Foi não. Não foi. Ele simplesmente mostra um caminho, mas ele não te pega pela mão e te leva por ali. Você e eu, nós vamos se quiser. Visto José. Negou. Não foi. Então a proposta do pecado não foi aceitada contra ele. Mas no verso 34 nós vamos ver, aliás, verso 14, que ele foi caluniado, porque a mulher de Potifar, no verso 13 diz assim: aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, trouxemos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E diz aqui: aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Então, José, ele fugiu do pecado. Ele fugiu. Teve hora que não dá para ele resistir, ele teve que fugir, então ele correu. E nessa que ele correu, mais uma vez ele fica sem vestes. Mais uma vez as suas vestes são tiradas e ficam na mão dessa mulher. E agora vem a calúnia sobre a vida daquele homem. Um homem íntegro, temente a Deus, foi caluniado. Amados, tome cuidado em falar de alguém. Tome cuidado em emprestar o teu ouvido para alguém falar de um irmão teu. Não dê ouvidos e repreenda. Os fatos podem até ser verdadeiros, mas nós não somos juízes de ninguém, nem de nada. Aqui havia uma mentira, e essa mentira teve uma grande consequência na vida desse homem. Ele foi lançado aí na 4ª prisão, que foi o calabouço, onde ficavam os presos do rei. Então agora eu vejo que realmente a situação piorou. Caramba, depois de passar por tudo, ainda é caluniado e ainda é lançado no calabouço agora. É lançado numa prisão, numa masmorra. E dali não se saía não. Era muito difícil, quem entrava ali ficava ali até morrer. E na verdade, mais uma vez, José é poupado, porque Potifar poderia pedir a vida de José. Ele era dono de José, era escravo dele, poderia matá-lo. Mas, porém, mais uma vez, o Senhor, ele age no auge ali da dificuldade, e tem algo melhor, se podemos dizer assim, para que se cumprisse os sonhos de Deus. Então José agora ele é colocado onde? Na prisão. Verso 20 diz que: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali na casa do cárcere. Agora lê o verso 21 de novo e diz assim, ó: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Mesmo lá no cárcere,
Deus ali estava com esse homem. Aleluia. E fez com que o carcereiro mor olhasse para ele com olhos agradáveis. Visse algo em José. Amado, ele estava sem túnica, mas a unção de Deus estava com ele. Aleluia. Aonde ele chegasse, aquela unção chegava junto. E isso ninguém tira, ninguém pode evitar. E o Senhor estava com ele. E no capítulo 40, agora no verso 6, nós vamos ver que José ele teve uma percepção sobre a vida de pessoas que estavam ao seu redor, que era o copeiro mor e o padeiro mor, que estavam ali e estavam como que turbados, né? No verso 6 diz: por que José percebe? Porque José ele ficou tomando conta daquela carceragem. Ele era um preso, mas o Senhor o colocou para tomar conta de todos os presos. José tinha outra possibilidade, de fugir. Ele controlava aquele lugar. O carcereiro mor colocou tudo na mão de José. José mais uma vez poderia agir por sua própria vontade e por seus impulsos. Ele poderia fugir, mas ele perseverou em crer naquilo que Deus tinha para a sua vida. E ele tem essa percepção essa que aqueles que são chamados por Deus têm, de olharmos para um irmão e vermos que ele não está bem, que ele está precisando de um apoio, de um abraço, de um aperto de mão. E José ele percebe isso e vai até esses homens e diz assim no verso 7: então perguntou aos eunucos de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai. Algo que me chama a atenção aqui difere muito do que nós temos presenciado nos dias atuais. José ele era sonhador, mas agora o Senhor o coloca como intérprete de sonhos. Ele recebe um dom de Deus, de interpretações. E mesmo estando na prisão, eu fico assim, constrangido com a fidelidade desse homem. Ele diz logo que não são de Deus as interpretações. Ele não pega o dom como se fosse algo dele, mas ele fala do dom como algo de Deus. Quem vai interpretar não era ele. Ele simplesmente seria usado por Deus. Quem daria a interpretação seria o próprio Deus. E José ele menciona isso, e realmente o sonho ele é contado, e da forma como é contado ele interpreta, e da forma como ele interpreta acontece. O padeiro morreria e o copeiro seria restituído à casa de Faraó, e ali continuaria fazendo o trabalho que lhe era designado. Mas José, no verso 14 e 15, ele pede para que o copeiro mencionasse sobre ele diante de Faraó e dissesse que ele estava ali injustamente. Mas a palavra nos mostra que se passaram aí 2 anos até que isso aconteceu. Quero te dizer, a palavra diz no Salmo 20: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção Aleluia. do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então nós não vamos confiar em homens para que os sonhos de Deus se cumprem em nossas vidas. Nós vamos confiar tão somente em Deus. A palavra diz: maldito é o homem que confia no homem, que põe a sua força no seu braço. Esse maldito homem que confia no homem, eu entendo que Deus está falando que nós não podemos confiar no irmão, não. Mas nós não podemos colocar nas mãos dos homens a nossa dependência, para que os homens resolvam nossos problemas. Nem nós mesmos somos capazes de resolvê-los. Então, quando eu ajo assim, eu tiro a autoridade de Deus, a soberania de Deus, e coloco a minha, então eu me torno maldito. Maldito o homem que confia no homem. Então, quando eu confio na minha capacidade, quando eu confio no meu potencial, eu estou em desagrado com a vontade de Deus. Então esse homem, ele não fala. E no capítulo 41, do verso 9 ao 13, a palavra diz que então o copeiro mor, então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha... Não, por isso aqui. Então quando o Faraó ele sonha, o Faraó ele tem um sonho, e a palavra diz que nesse sonho saía
vacas magras e vacas gordas, e as gordas elas eram comidas pelas magras, e haviam também espigas de milho gordas, e as espigas magras iam e comiam essas espigas. E Faraó, ele chama todos os intérpretes, todos aqueles que poderiam interpretar esse sonho, mas nenhum deles consegue interpretar. Então aí sim, após os 2 anos que o copeiro sai, ele vai até a presença de Faraó e menciona José, que havia interpretado o seu sonho enquanto ele ainda estava preso, e dá um testemunho diante de Faraó, dizendo que se cumprira aquela palavra. Então Faraó, no verso 14 do capítulo 41, ele vai e manda tirar José da cova, e José se apresenta diante dele. E no verso 16, no finalzinho, José diz mais uma vez: Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então Faraó, ele conta aquele sonho. José não se vangloria, José não tem aquele momento como sua oportunidade única, mas ele diz: embora no lugar onde o Deus de José não era louvado nem adorado, ele dá testemunho do seu Deus, dizendo que Deus interpretaria aquele sonho. Então, no meio ainda de autoridade, no meio de pessoas avessas à nossa fé, nós temos que sempre dar o bom testemunho do Senhor. Então José é tirado da prisão, José ele interpreta aquele sonho, e ele começa a aconselhar ao rei. Interessante é isso, um hebreu que acaba de sair da prisão, no verso 33 do capítulo 41, ele começa a aconselhar o rei. E ali, com certeza, na presença do rei estavam aqueles ministros, né, aquelas autoridades, como nós vemos aí, os presidentes, né, onde eles vão, aquela comitiva. Então, com certeza, esses homens estavam ao lado de Faraó, e José começa no verso 33. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guarde. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E no verso 38 diz assim, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha a pergunta de Faraó: será que a gente acha alguém com esse potencial todo de administrar dessa maneira? Aí no verso 39 ele diz: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aleluia. José foi colocado como governador do Egito. E uma função, um cargo que não existia. Deus criou só para José. E depois de José não houve outro. Amados, Deus cumpre a sua palavra. Os sonhos de Deus jamais se deixarão de cumprir. Vai entender, o homem é lançado na cova, é vendido como escravo, é colocado como mordomo em uma casa, depois é lançado no calabouço, e de repente o Senhor age de forma tremenda e maravilhosa. Deus faz um reboliço santo, coloca sonho, manifesta o seu poder, e aquele homem, ele sai de uma condição de escravo, se apresenta diante de um rei. Deus o capacita a dar o discernimento de um sonho, e esse homem não somente discerne sonho, mas ele dá estratégias, como um bom economista, como um bom estrategista, como um bom ministro de fazenda, de situações aí ao qual homens entendidos e estudados precisam estar.
De repente José, aquele homem, ele vai e dá uma direção, porque haverão 7 anos de bonança e haverão 7 anos de seca. Administra tudo durante esses 7 anos, terá alimento para toda a cidade e ainda exportará, porque virão de longe e consumirão aquilo que os teus celeiros tiverem. Vamos construir celeiros, porque deveremos enchê-los de alimento, porque essa é a vontade de Deus, e Deus se apressa em cumprir a sua vontade. Então o faraó olha e pergunta: quem colocaremos? Em quem haja o Espírito de Deus, assim diz a palavra. Em quem haja o Espírito de Deus. Querido, o Espírito de Deus está sobre nossas vidas. Nós somos cheios desse Espírito e por isso somos capacitados, por isso somos ungidos, por isso o Senhor faz com que onde nós cheguemos as coisas sejam diferentes. José ali chegou, em quem encontraríamos esse Espírito? Olha para um lado, não vê ninguém. Olha para o outro, não vê ninguém. Olha para baixo, José prostrado e fala: és tu, homem, com toda a sabedoria, é você que eu colocarei. E Deus faz o impossível. Deus faz o impossível. Faraó, a dinastia faraônica, eles eram considerados como deuses. Eles não ouviam ninguém, eles tinham toda a autoridade e supremacia. Mas de repente colocam um homem ali, eles têm que escutar aquele homem, porque aquele homem veio da parte de Deus para fazer algo naquele lugar, para ser usado naquele lugar, querido. Então a gente às vezes não se conforma e não entende os propósitos e projetos de Deus. O pastor ministrou aqui no domingo, também falou na EBD, que muitas das vezes nós sofremos e não sabemos e não entendemos porquê. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas sobre nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, qual é o teu sofrimento, qual a tua angústia, qual a tua dor, o que você totalmente não está alcançando. Querido, espera, confia que Deus ele é fiel e vai cumprir. Ele, por mais que pareça que não, Ele está te conduzindo no caminho que Ele quer. Entenda, talvez na tua empresa as coisas estejam difíceis. Talvez lá no teu setor de trabalho haja perseguição. Talvez você almejava chegar num lugar e te colocar em outro. Confia no Senhor. Deus é soberano e a vontade dele sempre vai prevalecer sobre as nossas vidas. E Deus move até mesmo aqueles que não o servem, porque Deus pode usar o ímpio para abençoar a cada um de nós. Para o ímpio. E Deus usou esse homem. Passaram-se 13 anos. 13 anos. José tinha 17, agora já tinha 30, para se cumprir a palavra de Deus. Deus não faz no nosso tempo, Deus faz no tempo dele. Aleluia. Temos que aprender a confiar. A fé, ela faz com que nós passemos por essas circunstâncias, dificuldades, assolações, perseguições, calúnias. A fé faz com que nós consigamos passar por cima disso tudo. Então está difícil, querido? Continua crendo. Aleluia. Seus olhos não enxergam mais nada? Continua crendo. Glória a Deus. Creia. Creia no impossível da parte de Deus. Então José, ele começa a ser honrado naquele lugar. Verso 41, a palavra diz assim, ó: disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Toda a terra, você domina sobre ela. Se curvarão diante de ti. Quando você passar, vão se curvar diante de você. O segundo carro real é teu, é seu. Tu estarás sobre a minha casa, verso 40, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e deu a José. Anel, sinal de autoridade. E fez vestir de vestes de linho fino. Lembra da túnica que foi tirada? Lembra depois das vestes lá na casa de Potifar que foi tirada? Tirar as nossas vestes significa expor a nossa vergonha e nossa nudez. Aqui, vestes de linho fino para José. Glória a Deus. Com certeza muito superior à veste que ele estava usando na casa de Potifar. E pôs um colar de ouro em seu pescoço, simbolizando riqueza. E o fez subir no segundo carro que tinha.
e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Queridos, os irmãos de José estavam achando que Deus ia colocar José no lugar de Jacó. Caraca, Jacó vai morrer e José vai ser colocado aqui. Às vezes nós sonhamos com coisas pequenas, nós almejamos coisas pequenas, mas Deus tem coisas muito maiores para nos entregar. Glória a Deus. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Tem um versículo que fala sobre isso, não tem? Como é que é? Não estou me recordando agora, mas diz sobre isso, que Deus tem coisas muito maiores do que aquilo que sonhamos, do que aquilo que pensamos. Nem José imaginaria que ele estaria nessa condição, nem Jacó. E realmente é maravilhoso aquilo que Deus faz. Então, se você tem um sonho, sonhe o seu sonho, siga atrás do seu sonho. Ainda que você não alcance, você chegará perto dele. E se o sonho é da parte de Deus para a sua vida, pode ter certeza que ele vai se cumprir. Aleluia. No capítulo 42, os irmãos de José descem ao Egito. Aí se cumpre a palavra. Eles descem porque a fome os pega e eles precisam se alimentar. Então eles vão para um lugar que tinha alimento, o Egito. Então eles vão para lá. No capítulo 45, José se dá a conhecer aos seus irmãos. José se apresenta para eles e eles entendem ali, conforme diz a palavra aqui, que José alcançou aquilo que Deus tinha para a vida dele. E no verso 5, José diz assim, aos seus irmãos, porque José percebeu que eles estavam entristecidos. E José diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, amados irmãos, José se dá a conhecer aos seus irmãos e tem uma atitude magnânima, coisa tremenda. Atitude esta que nós devemos ter. Sabe o que José podia fazer aqui? Vocês me venderam, vocês queriam me matar, agora eu sou quem eu sou, e vocês quem são? Vou dar uma pequena ordem, e todos vocês serão ceifados. José poderia agir assim, mas José ele entendeu que havia um propósito de Deus, e ele consola os irmãos: não fiquem entristecidos, porque para isso o Senhor me trouxe a este lugar. E no verso 46, capítulo 46, Jacó e toda a sua família chegam àquele lugar. E ali contemplam, Jacó contempla a posição que José ele teve, que Deus o havia colocado. Então, amados, essa palavra, ela é para que nós sejamos restaurados na presença do Senhor. Todos nós já conhecemos, mas muitas das vezes deixamos de tê-la como referência em nossas vidas. E o Senhor ministrou ao meu coração para trazer essa palavra, para que nós possamos nos colocar de pé diante do Senhor. Por mais que as circunstâncias sejam contraditórias, vamos continuar crendo e confiando. Entenda que não acabou, não chegou ao fim. Talvez haja uma vírgula, talvez haja aí um intervalo de tempo, mas Deus ele tem um controle e a história de nossas vidas está na palma de suas mãos. Ele não se esqueceu de você. Talvez em suas orações você tenha dito: Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor me abandonou? E Deus está te falando aqui nesta noite que Ele não te abandonou, que Ele não se esqueceu de você e que Ele vai cumprir a palavra na sua vida. Basta você crer, você confiar plenamente no que Deus tem falado ao seu coração. Pastor Zé, hoje é uma grande bênção no nosso meio. Pastor Francisco, uma grande bênção conosco. Pastor Ricardo, se o Senhor me permite falar, o inimigo colocou no seu coração que para o Senhor não havia mais jeito. O inimigo colocou isso no coração do pastor. Acabou, não tem mais jeito. E olha a obra que Deus está fazendo através da vida desse homem neste lugar.
Gel, Satanás falou para você que não tinha jeito. Ele quebrou a cara, porque Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Assim é na vida de cada um de vocês. Não acabou. Tem algo grande de Deus para as nossas vidas. Vamos tomar posse das promessas do Senhor. Não se esconda mais, porque ninguém se esconde de Deus. José estava em todos os lugares ali, mas a presença de Deus estava com ele. E aonde você estiver, a presença de Deus está com você. Levanta-te do teu lugar verdadeiramente e coloca-te de pé e receba as promessas de Deus. Contemple o horizonte que está à tua frente, porque o Senhor já te tirou da cova, o Senhor já te tirou da cisterna e te colocou no alto lugar, aonde agora você pode contemplar 360 graus de todas as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Você é mais do que vencedor. E o Senhor te diz nesta noite, você que estava desanimado, você que estava entristecido, o Senhor quer te dizer que nesse momento Ele estende a mão para você e te propõe um novo caminho. Aleluia. O Senhor faz com que haja rios, aleluia, em pleno deserto. O Senhor faz um caminho erro para abençoar nossas vidas. E talvez você se encontre prostrado, mas o Senhor te chama para ficar de pé. E como um passo de fé, eu te convido a vir aqui à frente nesse momento. Como um passo de fé, como verdadeiro crente, como aquele que confia no Senhor. Aquele que crê que Deus tem maravilhas para se cumprir, assim como foi na vida de José. Eu te convido a vir aqui à frente e tomar posse de tudo que Deus tem para a sua vida. De todas as maravilhas de Deus para você. Vem aqui à frente. Os sonhos de Deus se cumprirão na sua vida. Vem aqui à frente. Receba aquilo que Deus tem para você. Entenda o que Deus tem falado aos nossos corações. Amados, está difícil sim, a caminhada ela não é fácil. Quem te disse que seria? No mundo tereis aflição. Mas Deus está dizendo, a vitória ela nos pertence e o inimigo não pode tirar de nossas mãos. Mesmo que por um instante ele ache que tirou, mas ele se engana, ele está equivocado, porque Deus tem a vitória ao qual nós esperamos. E Deus diz que tem gente aqui que nessa noite orou, clamou, pediu direção a Deus, se achou abandonado, e Deus está dizendo que não te abandonou, e é para você se levantar agora e vir aqui à frente, porque Ele vai cumprir algo na sua vida. O Senhor está falando aqui, direcionando para você que orou a Ele, para você que pediu, para você que disse, para você que não estava entendendo, para você que achava que já era o fim. O Senhor diz, levanta-te, coloca-te de pé, porque eu tenho grande coisa na tua vida. Se coloque de pé e vem. Se coloque de pé, Deus está te chamando. Deus está te chamando. O Senhor está falando que quer te abençoar. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer mudar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor manda te dizer que não te deixou. Feche os olhos. Abre o teu coração para o Senhor. Já posso sentir. Você crê que Deus está
momento pela vida dos irmãos que aqui estão. Por esses que se levantaram e vieram à frente para que eles permanecerem em seus lugares. Quantos, Senhor Deus, desanimados, quantos, Senhor Deus, guardando seus sonhos, achando que são impossíveis. Nessa noite eu te peço, Deus, vai restituindo e restaurando vidas neste lugar, Pai. Renova o teu povo, renova, Senhor Deus, a nossa fé, aviva a nossa esperança em ti, Senhor. Então somente venhamos a crer, por mais que difícil pareça, Senhor, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, Pai, que nós possamos compreender, Senhor, que os teus caminhos não são os nossos caminhos, Senhor. E que aquilo que nós pensamos, o Senhor tem coisas ainda maiores para nos entregar, Pai. Vai tomando, Senhor Deus, cada vida que aqui está, Senhor. Vai nesse momento sondando cada coração e mente, Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, se penetre na divisão da alma e do Espírito, e junto e medula possa discernir cada sentimento, Senhor Deus, cada pensamento, Senhor. Que todo pensamento contrário à tua vontade, nós nesse momento clamamos que venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Leva cativo, Senhor Deus, todo pensamento que se afaste de ti, Senhor. Vai tirando, Senhor Deus, do meio da tua igreja todo pensamento contrário, Pai. Ó, Senhor Deus, se por algum momento estivemos dentro da cova, agora nós cremos que o Senhor de lá já nos tirou e já podemos contemplar, Senhor Deus, a caminhada que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Fortalece o teu povo, Senhor. Ó, Pai amado, que nenhum deles aqui de olhar para trás, venha se desviar, se afastar ou desanimar desta caminhada, mas que possam ser fortalecidos a cada dia, Pai, e entender, Senhor Deus, que só o Senhor é aquele que pode, Senhor Deus, fazer com que aquilo que está posto em nossos corações vindo da tua parte possa se cumprir, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. Fortalece a tua igreja nesta caminhada e completa a tua obra, meu Pai. É o que nós como igreja te clamamos, Senhor Deus, entregando estas vidas e todas que aqui estão, entregando toda a igreja de novo tempo nas tuas mãos, para que a tua obra se complete neste lugar e que os sonhos ao qual o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor, ele venha se cumprir em nossas vidas. Tu colocaste sonho no coração dele, mas se cumprirá na vida de cada um de nós. Nós te exaltamos, Pai, te adoramos, Senhor Deus, e te glorificamos, Senhor, porque Tu és tremendo, meu Pai, Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és lindo, Senhor, Tu és o príncipe da paz, Senhor, Tu és o Deus Emanuel, Senhor, Tu és o Cordeiro, Senhor Deus, que traz a paz sobre o mundo, meu Pai, Tu és também o leão da tribo de Judá, Senhor, que guarda o Teu povo, Pai, que cuida de cada um de nós, Senhor. Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Eu Sou. É a oração que nós te fazemos e agradecemos. Em nome de Jesus.